Olá, professores, sejam bem-vindos ao nosso encontro formativo ano série do Programa de Recuperação e Aprofundamento 2022, proposto pela SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. O enfoque dessa pauta será os estudos relativos à compreensão e significação, com possibilidades de aprendizagem, com foco na leitura, e a partir da sequência de atividades 1 do volume 2, da parte 1, do caderno do material Aprender Sempre, da segunda série do ensino médio, iniciando aí o terceiro bimestre. E em seguida haverá uma proposta de experiência de aprendizagem e orientações para desdobramento na ATPC da escola. Meu nome é Cláudio Roberto de Araújo, sou formado em Letras e Pedagogia pela Unesp, trabalho há 17 anos na rede pública do Estado de São Paulo, e atualmente trabalho na Escola Estadual de Ivan Figueiredo da Silveira, na cidade de Paraguaçu Paulista, Diretoria de Ensino de Assis. Muito bem, professores, eu peço permissão para compartilhar com vocês o material que nós preparamos para esse nosso encontro de hoje, para podermos dar sequência aqui nesse nosso bate-papo. Como eu disse, o tema nosso será a compreensão e significação leitora, com possibilidades de aprendizagem a partir do material Aprender Sempre. Caso você ainda não tenha o material Aprender Sempre, ele está disponível no site da IFAP, e aqui nós temos dois links, um por QR Code, outro um link para que você possa acessar tanto o material do ensino fundamental quanto o material do ensino médio, e possa aí fazer uso deles, tanto o caderno do professor quanto o caderno do aluno, estão disponíveis na versão virtual, tá? Uma novidade que a gente traz aqui para as nossas formações, é o roteiro formativo do segundo bimestre, que você pode acessar através do link que está aqui, através do QR Code. E ressaltar, que por meio do link é possível, então, você acessar todo o roteiro formativo, do Programa de Recuperação e Aprofundamento, por meio do qual são apresentadas as especificações dos temas centrais abordados durante as formações do bimestre. E nesse sentido, esse roteiro formativo ele tem por finalidade demonstrar as possibilidades de trilha formativas, apresentar um programa, um panorama das temáticas e metodologias que são indicadas na sequência de atividades, auxiliar os professores que atuam em diferentes anos série a escolherem qual transmissão devem acompanhar, apresentar os objetivos de cada formação e indicar os principais referenciais teóricos que embasam as discussões previstas para esse ciclo formativo. Então, ao acessar o link aqui, ao acessar esse roteiro formativo, você vai poder aí ter acesso a todo o material produzido até agora nesse programa de recuperação e aprofundamento. Outra novidade que nós trazemos aqui para vocês é a possibilidade de ou um tutorial para que vocês possam saber como acessar os materiais do Centro de Mídia, Lembrando que o Centro de Mídias é uma iniciativa da Secretaria do Estado de São Paulo para contribuir com a formação dos profissionais da rede e ampliar a oferta aos alunos de uma educação mediada por tecnologia de forma inovadora, com qualidade e alinhada às demandas do século XXI. Então, professor, caso seja necessário, caso você ainda tenha alguma dúvida sobre isso, pause o vídeo e observe como você pode ter acesso a esse material aqui, através do site do CMSP. Tá? Para esse nosso encontro formativo, professor, nós temos 3 objetivos. Esses 3 objetivos são os seguintes. O primeiro é revisitar as reflexões acerca da compreensão leitora para engajar e potencializar o protagonismo dos estudantes, a partir dos gêneros textuais da sequência de atividades 1, volume 2 do material Aprender Sempre. O segundo objetivo é refletir sobre o planejamento, com foco nas produções de sentidos relativos aos gêneros textuais da sequência de atividades 1, e o terceiro, analisar as possibilidades de uso das experiências de aprendizagem com bases nos gêneros textuais da sequência de atividades 1 do material Aprender Sempre, a serem discutidas nos desdobramentos do planejamento da TPC da escola. Sempre lembrando que a base dessa nossa formação é a sequência de atividades 1 do volume 2 do material Aprender Sempre. Temos 3 momentos para essa nossa formação, e esses 3 momentos estão intimamente ligados aos objetivos que eu já falei. Então,
O primeiro objetivo se relaciona com o primeiro momento, o segundo momento com o segundo objetivo e o terceiro momento com o terceiro objetivo. Muito bem, vamos agora para o nosso primeiro momento. Nesse primeiro momento, a gente vai revisitar as reflexões acerca da compreensão leitora para engajar e potencializar o protagonismo dos estudantes a partir dos gêneros textuais da sequência de atividades 1 do volume 2 do material Aprender Sempre. Assim, com esse nosso primeiro momento, o que nós pretendemos, né? Pretendemos fazer uma reflexão realmente, né, acerca dessa compreensão leitora e o buscar engajar formas de pensar ou refletir para engajar os alunos e potencializar o protagonismo deles, certo? Bom, a partir daí, professores, a gente vai trazer aqui algumas orientações para incrementar as práticas pedagógicas em sala de aula. Diante disso, o volume, o material, ele traz aqui a habilidade, ele sempre vai trazer a habilidade essencial, a habilidade de suporte, e aqui a gente quer focar um pouquinho nos indicadores por habilidade. No caso dessa sequência de atividades, nós temos esse indicador por habilidade, que é ler e interpretar textos argumentativos de gêneros textuais diversos, analisar contextos de produção e circulação de textos argumentativos de diferentes gêneros textuais, posicionar-se criticamente frente aos temas abordados em textos argumentativos de gêneros textuais diversos, planificar, textualizar, revisar textos argumentativos de gêneros textuais diversos, empregando adequadamente recursos textuais e linguísticos próprios do gênero textual trabalhado. Ao verificar esses indicadores, o professor poderá observar que eles são um norteador da aprendizagem do aluno. E a partir dele, então, podemos observar o quanto que o aluno está avançando ou o quanto que ele precisa avançar ainda na sua aprendizagem. Certo? Falando ainda das habilidades essenciais, né, que a gente está aqui abordando, né, com tanta importância, né, nesse caso dessa sequência de atividades, nós temos a seguinte habilidade, que é reconhecer adequadamente os elementos e recursos coesivos diversos que contribuam para a coerência, a continuidade do texto e sua progressão temática, organizando informações, tendo em vista as condições de produção. Ainda com o seguinte objeto de conhecimento, né, que é a condições de produção, circulação e recepção de textos, regularidade de gêneros textuais, aspectos discursivos, composicionais e estilísticos, e relações lógico-discursivas no tocante à coesão e coerência textual. E ainda temos o processo cognitivo dessa unidade, que está no campo do reconhecer, né? Que é um processo cognitivo extremamente importante quando a gente fala dos gêneros textuais que estão no campo do argumentar, né? Reconhecer vários aspectos dos gêneros que estão nesse campo, tá? Então, a partir daí, professores, a gente, tendo esses indicadores e essas habilidades essenciais, eles nos norteiam a fazer o nosso trabalho, que no caso aqui, não é trabalhar com o gênero textual artigo de opinião, que está no campo de atuação jornalístico-midiático. Se o aluno conseguir reconhecer dentro desse trabalho que o artigo de opinião faz parte do campo de atuação jornalístico-midiático, o caminho nosso já está bem trilhado aí, tá? Ainda nesse sentido, falando um pouquinho sobre texto, professor, nós vamos falar aqui sobre a metáfora do iceberg proposta pela professora Ingeborg Koch. A professora Ingeborg Koch, ela traz essa metáfora para que a gente reflita sobre o que é texto, né? Nesse sentido, ela diz que o texto somente é construído quando o leitor pratica uma atividade comunicativa global por meio de manifestação linguística e pela ação de uma rede complexa de âmbito situacional, cognitivo, sociocultural e interacional que permitem a construção de determinados sentidos. Desse modo, o autor afirma que a concepção de texto extrapola a concepção de que o sentido não está no texto, mas se constrói a partir do texto, né, em uma situação comunicativa. Por isso, a Ingeborg Koch,
ela recorreu à metáfora do iceberg para designar que todo texto possui apenas uma superfície exposta e uma imensa área subjacente, e que, para que o leitor possa mergulhar nas profundezas do implícito do texto, para construir sentido, torna-se imprescindível ativar vários sistemas de conhecimento e a ativação de processos e estratégias cognitivas e interacionais. Portanto, a partir da construção de um sentido que esteja adequado ao texto, às imagens recíprocas dos leitores, ao tipo de atividade em curso, haverá uma manifestação verbal coerente. Isto é, a coerência se estabelece em um jogo de linguagem, propiciando sentido aos interlocutores de modo a reconhecerem um texto como um texto. Certo? E aí, então, a gente ocorre o processamento textual, que se dá ao nível, né, em 3 aspectos aqui, quando a gente fala de construção de sentidos, né? O primeiro é o sistema de conhecimento. Todos esses aspectos, professores, já foram falados em outros vídeos, né? Seria importante que os professores revissem os vídeos de etapa, né? Os vídeos já gravados anteriormente, para recuperar esses aspectos aqui. Mas nós temos o sistema de conhecimento, que está no linguístico, né? Do conhecimento linguístico, do conhecimento enciclopédico, do conhecimento socio-interacional e do conhecimento superestrutural, que se dá, então, observando esses 4 aspectos, que vai dar o sistema de conhecimento de um texto, né? Os tipos de estratégias de leitura ou de conhecimento de construção de sentido, a gente vai ter as cognitivas, as socio-interacionais e as textuais, né? E dentro disso tudo ocorre, então, a interação autor, texto e leitor, né, como base aí, então, da construção de sentidos no processamento textual, certo? Muito bem. A professora Isabel Solé, ela também propõe, né, que na construção de sentidos no texto, uma estratégia, né, para a leitura de texto. Essa estratégia para a leitura de texto, ela propõe três etapas: o antes, o durante e o depois. É a pré-leitura, a leitura e a pós-leitura. E dentro dessa estratégia de leitura, pré-leitura, pós-leitura, né, a professora, então, propõe a ativação de alguns conhecimentos aí que são importantes, ou de algumas estratégias importantes para fazer a leitura de um texto. Então, antes da leitura, por exemplo, a motivação, os objetivos de leitura, ativação de conhecimento prévio, previsões sobre o texto, pergunta dos estudantes acerca do texto, levantamento de hipóteses, etc., né? Durante a leitura do texto, a leitura propriamente dita, construir resumos, né, fazer pequenos resumos durante o texto, fazer grifos, esclarecimento a respeito do texto, esclarecimento de vocabulário, verificar se as previsões que foram feitas antes da leitura se concretizam, e depois da leitura, a identificação da ideia principal, a elaboração de resumos, a formulação de respostas às perguntas e outras estratégias mais. Né? Então, nesse sentido, a professora Isabel Solé, ela afirma que ler é compreender, e compreender é, sobretudo, um processo de construção de significados sobre o texto que pretendemos compreender. Muito bem? Então, aqui, professores, eu sugiro que vocês pausem um pouco o texto, né? Pausem um pouco o vídeo para ler aqui as estratégias que ela propõe, certo? Isso aqui já foi trabalhado na formação de etapa com a professora Márcia, ela gravou um vídeo falando sobre isso, né? Então, é importante que vocês pausem o vídeo, deem uma olhada, né? E possam aí entender ou perceber quais os procedimentos, segundo a proposta da professora Isabel Solé, não podem ser feitos antes, durante e depois do texto. Lembrando sempre, professor, você conhece a turma, você sabe o perfil da turma, sabe qual tipo de estratégia é melhor para essa ou para aquela turma deve ser desenvolvida durante a leitura de um texto. Certo? Muito bem. Vamos agora, então, professores, para o nosso segundo momento. Nesse nosso segundo momento, nós vamos, então, refletir sobre o planejamento com foco na produção de sentido, na produção de sentidos relativos aos gêneros textuais da sequência de atividades 1 do volume 2 do Caderno Aprender Sempre. Certo? E, para isso, nós vamos trabalhar com análise de 2 aulas aqui
do material Aprender Sempre, tá? Antes, porém, vamos fazer uma reflexão, tá? Nessa reflexão, eu vou pedir novamente para que você pause o vídeo, e reflita por pelo menos um minuto aí sobre essa questão aqui, ó. Por que a apropriação dos sistemas de conhecimento de produção textual e dos tipos de estratégias de leitura contribuem para a construção de sentidos do gênero textual artigo de opinião? Então, são dois movimentos, professores, ó. Por que a apropriação dos sistemas de conhecimento da produção textual e os tipos de estratégias de leitura contribuem para a construção dos sentidos do gênero textual artigo de opinião? E eu colocaria até um como aí também. Como que é essa apropriação e como que os tipos de estratégia de leitura podem contribuir também para a construção do sentido do gênero textual artigo de opinião. Certo? Reflita um pouquinho, não é? E nós vamos dar andamento aqui na aula, tá? Na aula, na nossa formação, perdão. A partir, então, da reflexão da pergunta, né, a gente pode observar o seguinte, professores, ó, que a leitura é uma atividade em que o leitor atua como produtor de sentidos, certo? Que as estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação com a finalidade de processar, criticar, aceitar ou não o que foi proposto pelo autor, só um minutinho aqui, pelo que foi proposto pelo autor, são práticas leitoras que permitem acionar sentidos e significados ao longo da leitura. É necessário apropriar-se dos sistemas de produção textual e das estratégias leitoras com enfoque nas inferências e hipóteses levantadas durante a leitura. E ainda dentro, né, da pergunta, retomando sempre a pergunta inicial lá, né, os estudantes precisam acessar constantemente práticas leitoras para ampliação dos conhecimentos cognitivos e de mundo, tornando-os mais críticos e conscientes de seus direitos e deveres como cidadão. O foco dessa nossa reflexão, professores, é sempre essa pergunta aqui, ó. Por que a apropriação de sentidos de conhecimento da produção textual e dos tipos de estratégia de leitura contribuem para a construção do gênero textual artigo de opinião? Essa retomada de reflexão ajuda um pouco a responder, né, ou trazer algumas reflexões sobre a pergunta inicial, tá? Esse é o nosso quadro de aulas. Tá certo? A proposição de aulas para essa sequência de atividades 1. Então, são 8 aulas, como é de praxe aqui do material, né? A habilidade que eu já li para vocês em um outro momento é a mesma, né? E aqui nós vamos trabalhar com a aula 1, né, e a aula 5, tá? Porém, há uma construção global dentro dessa proposição, tá? A gente não chega aqui apenas com a aula 1 e a aula 5, né? Nós vamos trabalhar com a aula 1 de uma maneira mais específica com a aula 5, mas tem uma construção em torno de todas as aulas aí que elas vão se complementando, tá? Então, ó, nesta sequência de atividades 1, propomos a análise da aula 1, assumindo uma posição. Nela, observaremos algumas estratégias de leitura que podem contribuir para o entendimento dos sentidos no texto proposto. Além disso, as outras aulas contribuirão para o estudo dos articuladores textuais e a ampliação do repertório linguístico, observando a habilidade essencial proposta pelo documento curricular do currículo em ação, articulando-se dessa forma com a sequência de atividades 1 do volume 2. Nesse sentido, recomendamos que, antes de iniciar as atividades em sala de aula desse material, sejam lidas todas as aulas, bem como os objetos de conhecimentos, os objetivos das aulas, para observar quais são as propostas de gêneros textuais e o tratamento que deve ser dado a eles, pois dessa forma haverá a possibilidade de, antecipadamente, propor outras atividades que acionem habilidades ainda não totalmente assimiladas ou nunca vistas pelos estudantes. Por isso, ler os indicadores de habilidades que estão no caderno do professor do Aprender Sempre é fundamental. Maravilha? E aqui, então, nós temos a aula 1, professores. Vocês vão observar que é um artigo de opinião, nós dividimos aquele em 3 partes. Não vamos ler o texto, porque achamos que não há necessidade, mas falar sobre estratégias que podem ser utilizadas para a sua leitura, né? Só lembrando, né, que o objetivo dessa aula 1 é envolver-se com fatos que circulam na sociedade, assumindo uma postura crítica perante eles, né? Ler e interpretar texto argumentativo do gênero textual, artigo de opinião.
Então, aqui nós vamos trazer as estratégias propostas pela professora Isabel Solé. Tá? Então, para o desenvolvimento da habilidade essencial, propomos, na sequência de atividades 1 da segunda série do ensino médio, o conjunto de 8 aulas, né, que propõem atividades a partir dos gêneros textuais, como, por exemplo, o artigo de opinião, a fim de que os estudantes comecem a mobilizar conhecimentos sobre regularidades composicionais e estilísticas desse gênero textual, assim como de aspectos que contribuem para produzir a coesão e a coerência textual, visando a aplicação desse conhecimento na produção textual do mesmo gênero, ao qual será iniciada lá na aula 5 desta sequência de atividades. Dessa forma, para que se promova a compreensão acerca do gênero textual em questão, a aplicação das estratégias sugeridas por Isabel Solé podem ser aplicadas para gerar engajamento e a atuação protagonista dos estudantes frente ao que será proposto. Nesse sentido, professores, deve-se planejar o antes, o durante e o depois da aplicação das atividades. O antes, a gente propõe o seguinte, né? A apresentação dos objetivos da aula, de forma que os estudantes percebam as intencionalidades formativas da atividade, o incentivo à formulação de hipóteses, qual a finalidade do artigo de opinião, quem pode escrever, para quem escreve, quando escreve, etc. O que os estudantes já sabem acerca desse gênero, o que já leram, quando leram e por que leram. A motivação poderá ser feita por meio de formulação de perguntas, cujas respostas serão buscadas durante a leitura. É o que se diz em um artigo de opinião cujo título é Toda criança tem o direito a não ser campeã. Tá? Ações como essas gerarão expectativas no leitor, envolvendo-o como participante ativo da atividade de leitura. A partir dos apontamentos feitos pelos estudantes, você poderá fazer anotações na lousa com os principais aspectos relacionados por ele para a condução nos momentos posteriores, durante e depois da leitura. Certo? Como eu disse, né, nós dividimos o texto em 3 partes, que vão se complementando, só para o professor ter a noção do que a gente está falando. E durante a leitura, né, quais são as estratégias que podem ser mobilizadas, né? Então, como estratégias de leitura nessa etapa, ou seja, durante o processo de leitura, Isabel Solé sugere as tarefas de leitura compartilhada, ou seja, professor e estudantes assumem, ora um, ora outro, a responsabilidade de organização e envolvimento no ato de ler. É importante lembrar, nesse momento, que a produção de sentido de um texto não é tarefa tão simples, uma vez que isso não depende apenas do texto. A ativação de conhecimentos linguísticos depende de outros, como o enciclopédico e o sócio-interacional, que já foram falados em outras formações. Isso requer o desenvolvimento das habilidades mentais, da compreensão do mundo e da ampliação de conhecimentos. De tal modo, durante a leitura, o leitor, com a mediação do professor, vai confirmando ou refutando as hipóteses elaboradas antes da leitura, uma vez que poderão vir outras, geradas pelas experiências de vida, o que promove a interação ao qual proporcionará a produção de sentidos. No caso da aula em análise, o momento da leitura permitirá, por exemplo, uma discussão acerca do conhecimento de produção e circulação do artigo de opinião, assim como a identificação da tese e de quais argumentos foram utilizados para defender essa tese. A mediação das respostas que serão elaboradas para as atividades, impressões da turma, o que eles veem, o que imaginam a partir do título, né, etc. Tá? A comprovação e refutação das hipóteses elaboradas acerca deste gênero textual e a identificação das pistas que levam ao posicionamento do autor em relação ao tema e reivindicação ou a reivindicação proposta nesse texto. Né? É sempre bom lembrar que o artigo de opinião pelo menos grande parte deles fazem uma proposta de intervenção, uma proposta de discussão, que é importante se verificar que se concretiza durante a leitura, tá? E num terceiro momento, que seria o pós-leitura, né, no terceiro estágio da leitura, espera-se que o leitor esteja preparado para unir os aprendizagens adquiridos nas etapas anteriores, o pré e a leitura, né, posicionando-se como leitor ativo e trazendo para a superfície o que estava imerso, de modo a construir sentido. Lembra-se da metáfora do iceberg? Por meio da ativação de processos e estratégias cognitivas e interacionais a partir de sua mediação. Professor. Solé afirma que não é possível estabelecer limites claros entre o que acontece
antes, durante e depois da leitura, pois a intencionalidade do leitor está presente durante o ato de leitura, ou seja, nem todos os erros que ocorrem durante a leitura são iguais, ou nem todos os processos são iguais, né? Vai depender muito da relação do leitor com o texto, né? Mas todos têm o mesmo significado e importância. Agora você poderá promover com os estudantes discussões, né? Agora, depois da leitura, discussões acerca de como o autor defendeu o ponto de vista, se eles concordam ou não e por quê, se usariam os mesmos argumentos, etc. Nas orientações do finalizando, né, que sempre tem ali no finalizando lá para aula 7 ou 8, né, desta aula, sugere-se que você retome os pontos importantes analisados no decorrer da aula, evidenciando a necessidade de leitura e da compreensão do texto argumentativo, com vistas a identificar os argumentos e a forma como se articulam entre si para a produção de sentido. Para realizarem as atividades relacionadas à leitura desse texto, proposto na aula 1 da sequência de atividades 1 do volume 2, será necessário analisar as condições de produção, circulação e recepção de um artigo de opinião, tá? Assim como considerar a regularidade composicional e estilística desse gênero quanto à coesão e à coerência. Assim, sugerimos que explore, ao final da leitura, recursos utilizados pelo autor para promover a coesão textual e para a atribuição e produção de coerência, né, que se dá no sentido do texto. Será que, ao final da leitura, os alunos conseguirão perceber que o artigo de opinião é um gênero que pertence à esfera jornalístico-mediática, veiculado em jornais, revistas, seja impressos, seja virtuais, veiculados em blogs, que tem a finalidade de convencer outros a respeito em relação a um tema polêmico? Será que os alunos já conseguirão perceber como o autor faz uso de palavras e expressões para promover a coesão e coerência? Dessa forma, trazemos mais uma vez como é necessário ter evidências em relação ao potencial dos estudantes para aprender, assim como o nosso para ensinar. A cada experiência com a leitura, é importante frisar que oportunizamos aos estudantes, né, podemos chegar a um pouco mais perto do que pretendemos como professores. Então, quanto mais oportunizarmos leituras aos alunos e essas compreensões mais globais, mais perto do que pretendemos como professores a gente chega, né? Que é colaborar com a formação de pessoas críticas, capazes de atuar como agentes transformadores da própria realidade. É muito importante que os estudantes sejam observados durante a realização das atividades, considerando as possibilidades de realizar as intervenções caso sejam necessárias. Muito bem, professores. Sistematizando, então, essa aula 1, né, voltando aqui ao quadro da professora Isabel Solé, é bom sempre a gente revisitá-lo, observar novamente o quadro, saber as etapas antes, durante e depois, e, caso seja necessário, adaptar, aplicar, porque eu sempre vou retomar esse ponto que eu acho de extrema importância. A turma é sua, você que sabe o perfil dela e sabe quais estratégias melhor para se trabalhar com a turma, tá? Então, o quadro aqui é só uma sistematização daquilo que já foi visto anteriormente. Maravilha? Vamos agora para a aula 5, né, professores? A aula 5 é a aula de produção. Então, nós falamos de leitura e agora nós vamos falar de produção textual, né? A produção do gênero textual, artigo de opinião. O objetivo dessa aula é produzir texto de opinião e demonstrar habilidades na seleção e articulação dos conectivos linguísticos estudados, tá? Então, antes da aula, não é, a gente retoma o mesmo quadro da professora Isabel Solé, porque a proposta de tema para essa aula, ela é feita na aula 4. Na verdade, ela não propõe um tema, ela propõe a pesquisa para se pensar num tema, tá? A aula 5 já é a formulação do texto, né? Então, analisaremos agora a aula 5 da sequência de atividades 1 da segunda série do ensino médio. Para tanto, é importante fazermos uma síntese do percurso que vai da aula 1 até a 5, na qual se inicia a proposta de produção de artigo de opinião, tendo em vista a análise ou compreensão da textualidade com foco no emprego de recursos de coesão e da coerência na produção escrita, aplicando os conhecimentos referenciados na habilidade essencial. Ela traz como objetos de conhecimento as condições de produção, circulação e recepção de textos e regularidade de gêneros textuais,
com os aspectos composicionais, estilísticos e as relações lógico-discursivas de coerência e coesão textual. Para chegar à atividade da aula 5, nas aulas 1 e 4, os estudantes fizeram o quê? Eles realizarão a leitura e a análise do artigo de opinião, considerando aspectos de contexto, de produção e circulação, analisarão das aulas 1 a 4 atividades relativas ao estabelecimento de relações entre as partes do texto argumentativo, identificando efeitos de sentido produzido por elementos geradores de coesão e de coerência e de progressão textual. E também farão a análise de recursos linguísticos utilizados para a construção da argumentação em defesa do ponto de vista, identificando tipos de argumentos. Vale destacar que o tema do artigo de opinião não aparece na comanda da aula 5, como eu disse, uma vez que a escolha do tema deverá sair de uma pesquisa proposta na aula 4, por meio da qual os estudantes deverão identificar questões polêmicas relativas ao lugar em que eles vivem, buscando dados acerca de aspectos culturais, históricos, estatísticos, projetos de lei, etc., relacionados ao problema escolhido. Considerando que os estudantes terão de fazer a leitura atenta dos resultados da pesquisa para se prepararem para a produção, você, professor, poderá aplicar estratégias apontadas por a professora Isabel Solé, do antes, durante e depois da leitura, visto que a pesquisa vai exigir leitura, não é, e busca de informações. Então, aqueles procedimentos do antes, durante e depois da leitura serão de extrema importância para se estabelecer essa pesquisa. Maravilha? Então, incentive os alunos, né, a fazer a pesquisa, a buscar essas informações e depois trazer para a sala de aula sugestões de temas que podem ser desenvolvidos num artigo de opinião, certo? Caso seja inviável ou haja algum problema para fazer essa pesquisa, ou o professor vê que a coisa não está andando, seria importante que o professor mesmo selecionasse aí 3 ou 4 temas, né, de importância do espaço onde se vive, leve para a sala de aula, discuta com os alunos, e aí, a partir daí, selecione um tema que pode ser trabalhado com os alunos. O importante é que, a partir desse tema, eles vão construir um artigo de opinião, e poderão, a partir desse artigo de opinião, propor intervenção, propor solução para mudar a realidade do problema que está sendo gerado a partir do tema proposto, certo? Então, aqui a gente ainda está sistematizando esse antes, durante e depois, né? Fazer as discussões, buscar informações, discutir com os alunos, propor rodas de conversa e etc., para que o tema seja bem contextualizado, certo? Muito bem, professores. A gente faz aqui, então, uma sistematização dessa aula 5, né, a partir do pressuposto de que houve a escolha do tema, né, a partir de uma pesquisa, houve o direcionamento do tema, ou com uma escolha, com uma votação, ou uma enquete, né? Houve a produção do texto e depois uma socialização desses temas, desses textos, né, perdão, a partir daquilo que foi produzido pelos alunos, tá? Então, pensando, né, sistematizando essa aula 5, vamos pensar aqui como que poderia ter sido esse antes, né? O envolvimento com fatos que circulam na sociedade, assumindo postura crítica perante eles, a leitura e interpretação de texto argumentativo do artigo de opinião, isso na pré-pesquisa, né? Aí, durante a aula, para fazer a escolha do tema, né? A discussão sobre como os resultados da pesquisa e estudos contribuem para a construção da introdução, tese, argumentação e conclusão do artigo de opinião, e depois a discussão acerca dos caminhos percorridos, síntese da compreensão leitora acerca do gênero textual estudado, produção escrita do gênero textual, artigo de opinião. É sempre bom lembrar, né, professores, aquela estrutura do artigo de opinião, né, a introdução, onde você traz um contexto,
traz o tema, traz a base para a argumentação, né, que são os indícios de argumentos, né, depois os parágrafos de argumentação e o parágrafo final, onde se reafirma a tese defendida lá na primeira, oferecida lá no primeiro parágrafo, né, juntamente com a proposta de intervenção, isso também deve ser retomado com os alunos, tá? Essa estrutura do gênero textual do artigo de opinião, tá? E volto a afirmar, aqui nós sugerimos, trabalhamos, damos dicas e trazemos algumas informações baseadas em muitas leituras, em muitos estudos feitos pela gente, mas a turma é sua, é você quem tem o perfil da sua classe e sabe o momento de aplicar qual estratégia deve ser aplicada naquele momento, certo? Muito bem, professores. Agora, nós vamos aqui partir, né, para o nosso terceiro momento, tá? Nesse terceiro momento, nós vamos analisar a possibilidade de uso das experiências de aprendizagem com base nos gêneros textuais da sequência de atividades 1 do material Aprender Sempre, a serem discutidas no desdobramento do planejamento da TPC na escola. Esse é o momento em que nós sugerimos uma proposta, né, de experiência de aprendizagem para que você, professor, tenha uma ferramenta de estratégia, né, uma estratégia para aplicar com seus alunos dentro daquilo que é trabalhado na sequência de atividades, tá? E aqui, então, a gente vai propor essa experiência baseado muito nisso que nós trabalhamos aqui hoje, nessa formação, tá? Então, nessa sugestão de experiência de aprendizagem, com gêneros textuais da ordem do argumentar, falando sobre a leitura e compreensão, sobre a ótica da construção de sentidos, nós propomos a produção de um e-book com artigos de opinião, tá? Nesse sentido, né, a gente traz uma reflexão aqui sobre a importância da juventude ter voz e ter vez, tá? Quando eu falo voz, aí entenda-se também como escrita, né? Então, a dinâmica social contemporânea, tanto a nacional como a internacional, marcada especialmente pelas rápidas transformações decorrentes do desenvolvimento tecnológico, impõe desafios ao ensino médio. Para atender às necessidades de formação geral, indispensáveis ao exercício da cidadania e à inserção do mundo do trabalho, e responder às diversidades de expectativas dos jovens quanto à sua formação, a escola que acolhe as juventudes tem de estar comprometidas com a educação integral dos estudantes e com a construção do seu projeto de vida. Nesse sentido, então, a gente propõe essa produção de e-book como ferramenta realmente de protagonismo, né? Então, nessa proposta, a gente está trazendo a utilização de ferramentas digitais como Twitter, Pinterest, entre outros, para a criação de espaços para debate e posição de ações para mitigar problemas sociais do município em que vivem, visando ao desenvolvimento do protagonismo juvenil e trabalho colaborativo, não é? E propomos também uma maneira de fazer, tá? Como fazer? Iniciar com uma enquete dentro e fora do espaço escolar para selecionar problemas sociais do município em que os estudantes vivem relacionados aos direitos coletivos, como escola, saúde, né, educação e outros, a fim de sensibilizar os participantes e gerar engajamento. Ainda, né, no como fazer, né, organizar as situações apresentadas em ordem de prioridade de acordo com os resultados da enquete, conforme número de votos, por exemplo, tá? Então, foi sugerido um determinado tema, ou 2, 3 temas, etc., né? A partir de uma enquete feita com os alunos, selecionar aquilo que é mais importante ser debatido, né? Selecionar em diferentes mídias locais, notícias, reportagens, artigos de opinião, cartas do leitor, entre outros, né, relacionados ao assunto elencado. Além disso, né, realizar pesquisas diversas acerca do contexto local, para gerar dados em relação ao número de pessoas afetadas e potencial do local para a realização de ações interventivas, promover debates virtuais ou não em grupos organizados na escola para coletar opiniões, propostas de soluções, definição de ações, entre outros,
organizar grupos colaborativos entre os estudantes para transformar as opiniões coletadas em gráficos, tabelas, etc., organizar grupos colaborativos entre estudantes para elaboração de artigos de opinião acerca das temáticas apresentadas para divulgação tanto do espaço digital criado quanto em jornais locais. Antes da divulgação, realizar, claro, sempre a revisão linguística e textual dos textos produzidos. Então, é uma criação de um espaço realmente de debate, onde a busca de artigos de opinião ou de artigos produzidos pelos alunos poderá ser analisadas, debatidas, confrontadas, na busca realmente de uma mídia, né, de um local onde se possa fazer esses debates de temas tão importantes, certo? Muito bem, professores, sistematizando aí o que nós vimos nessa formação de hoje, né? E nessa formação de hoje nós revimos, né, revisitamos reflexões acerca da compreensão leitora para engajar e potencializar o protagonismo dos estudantes a partir dos gêneros textuais da sequência de atividades 1, volume 2 do material Aprender Sempre. Refletimos também sobre o planejamento com foco nas produções de sentidos relativos a gêneros textuais da sequência de atividades 1, volume 2 do Aprender Sempre, e analisamos possibilidades de uso das experiências de aprendizagem com base nos gêneros textuais da sequência de atividades 1 do material Aprender Sempre a serem discutidas nos desdobramentos do planejamento da TPC na escola. Muito bem. E aí, professor, conte para nós o que achou, o que está achando de todas as nossas formações a partir do material Aprender Sempre. A sua participação é sempre muito importante, e agora a sua opinião é fundamental para o aperfeiçoamento de futuras ações. Acesse aqui a enquete e participe pelo QR Code ou pelo link que está disponível aqui para essa enquete, certo? Essas são nossas referências, aquelas que nós usamos para elaborar esse material. Espero que tenham gostado aí do nosso bate-papo. Fico feliz por participar, por contribuir com a formação, com a nossa formação, não é só com a de vocês, a minha também, né? Eu também estou aprendendo muito nesse momento. Vou me despedindo aqui. Agradeço a todos pela compreensão, pela participação, por estarem participando realmente desses momentos de formação, assistindo os nossos vídeos, apreciando o material que nós estamos elaborando para vocês. E não esqueçam de participar contando o que estão achando. Isso é de extrema importância para a gente, porque vai fazer com que nós, cada vez mais, possamos aí nos aperfeiçoar nessas formações. Valeu? Muito obrigado, fiquem com Deus, boas aulas para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!